Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mônica. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, domingo, 21 horas. E vocês podem anotar aí. Todos os domingos, às 21 horas, nós estaremos aqui. Evangelho no Lar com a família Tens. Com a família Tens. E não tem desculpa que, mas eu sou sozinho. Não é mais. Nós estamos aqui. A gente já até fez um evangelho junto, não fez? Fizemos. Recentemente, acho que foi há 2 semanas atrás, se eu não me engano. Eu gostei. Eu gostei. Gente, vamos fazer mais vezes. Muito bom fazer o evangelho juntos. Fomos convidados, né? Eu gostei também. Tem que ter permissões de hierarquia superiores a nós. Isso, aqui a gente só... Somos meros servidores. Servidores de Cristo. Bom, gente, a gente faz... Para quem não está habituado a fazer com a gente costuma fazer uma oração, até levando em conta aquilo que os Espíritos sempre nos falam. Antes de tudo, uma prece. Então, a gente começa fazendo uma oração, faz uma leitura. Hoje a leitura vai ser sobre a ceia do Senhor, que tá no trecho da Bíblia. Segundo Lucas, capítulo 14, versículos do 16 ao 24. E logo após isso a gente conversa um pouco sobre a leitura, um pouco do que cada um de nós entendemos, e depois a gente encerra com a fluidificação das águas também. Então, Gustavo, a gente até, para o pessoal que está começando hoje a nos acompanhar aí, a fazer o evangelho com a gente dá o título do que a gente vai falar. Aí eu faço a prece, aí dá tempo até de vocês irem lá, pegar a Bíblia de vocês, o Evangelho, e achar essa parábola que a gente vai discutir. Aí vocês acompanham, que fica mais fácil. Então, e também, gente, prepara a aguinha de vocês, coloquem a jarrinha aí, que Maria Santíssima, Jesus, o seu mentor espiritual, vai colocar aí o lenitivo necessário que você vai precisar para aguentar essa semana, para ir à luta, para não desistir nunca, porque a gente é forte, é perseverante. Como diz, somos uma família, somos filhos de Maria, tá bom? E nós vamos hoje abrir o nosso evangelho com a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive, para a vida eterna. Amém. Amém e amém. Eu adoro essa oração. Eu gosto de tudo, né, gente? Já perceberam? Vou ser sincero que eu achei até que essa oração tem certo significado a partir da parábola que a gente vai ler nesse exato momento. Então, depois eu explico o que eu entendi, mas vamos lá. Mas eu achei bem interessante. Enquanto você fazia a oração, eu fiquei aqui pensando, nossa, tem tudo a ver com a parábola de hoje. A Mônica tá na sintonia ali dos bons espíritos. Vamos lá, gente. Vou só recapitulando, tá? A gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Tá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo. Gustavo, peraí. O que é escusar-se? Escusar-se, gente. Eu tive uma dúvida quando a gente estava lendo o Evangelho. Escusar-se quer dizer se desculpar. É como se fosse
E todos começaram a inventar desculpinhas para não ir. Tá. Tava pensando em uma desculpinha para não ir. É como se fosse aquela história, você não quer ir para algum lugar, aí você fala, não dá hoje porque vai ser aniversário do meu peixe. O pessoal começou a inventar uma desculpinha, entendeu? Entendi. É só para ficar claro para o pessoal também entender, né? Com certeza. A pessoa vai ficar procurando. Sim. Obrigada, Gustavo. Aí, disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, ou seja, desculpado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os mais pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pois bem, é o que a gente diz, né? O convite, o chamado é feito. Eu achei interessante essa parábola, porque para mim tem algumas alusões relacionadas a ela. Essa parábola também me lembra muito a parábola do muitos foram chamados, que até traz um adendo ao Apocalipse, ao momento de transição planetária que a gente vive hoje. E para mim traz muito isso, que muitos foram chamados, mas muitos recusaram o chamado. Muitos não estavam prontos, criaram desculpinhas quando o Senhor o chamou. E é aquilo que a gente fala, né? Os espíritos estão aí, sempre vêm e nos convida a todos a participar da casa, a participar das campanhas, a ajudar a elevar e levar a palavra de Deus a todos. Então, todos são convidados. Só que muitos arrumam as desculpas, arrumam agora não posso, agora não dá. E, independente do que se recusaram, o trabalho será feito. Nem que Jesus e Deus tenha que chamar outros, que às vezes nem estavam inscritos, digamos assim, a realizar o trabalho. Aí se faz aquela alusão ao que a gente tinha comentado, né? A analogia àquela frase. A missão sempre será maior que os missionários. E aqui se pensa bastante sobre isso. É como se todos aqueles que foram os primeiros a serem convidados são aqueles que reencarnaram com determinada missão, determinado compromisso selado ainda no mundo espiritual. Eles reencarnam, como é o caso dos médiuns, que até retrata no livro do Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade. Aí os médiuns reencarnam. Aí eles vão lá, reencarnam. Na hora que são chamados, são convidados à ceia do Senhor, por assim dizer, eles recusam o chamado. E tem aquele também, né, que na escola de médiuns, vamos supor, começa-se 30 médiuns se preparando para reencarnar e desenvolver o trabalho. Porém, no momento da reencarnação, só tem um médium que reencarna e cumpre a sua missão. Então, é muito lógico isso, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo está muito claro. Todos terão a oportunidade, todos serão chamados. Resta saber quem está realmente preparado para assumir esse compromisso. E como a gente pode... Eu falo assim, mas como a gente... Gustavo, Mônica, como a gente sabe disso? A gente tem dentro dos nossos corações. É o que a gente tem, os espíritos, a gente tem buscado tanto. Vamos fazer a nossa parte. Vamos olhar para o outro. Vamos tratar com mais amor. Porque esse homem dessa parábola representa Jesus, representa Deus. Ele convidou as pessoas. E as pessoas que ele convidou são os que o Gustavo disse, são os comprometidos. Os comprometidos não aceitaram. Aí ele vai atrás daqueles excluídos,
que estão à margem da sociedade, aqueles que não acham que vieram sem compromisso nenhum. E esses aceitam somente pela ceia, somente pelo conhecimento. E é assim que a gente tem que pensar. Eu vou pelo conhecimento, eu quero entender tudo o que está acontecendo, porque muitas das pessoas hoje querem entender. Qual a minha missão? O que eu preciso fazer? Esse convite da ceia seria mais ou menos o quê nos dias de hoje? Porque tem muita gente que fala, tá me convidando para uma ceia, mas o que isso quer dizer? Tá me convidando realmente a fazer o quê na minha rotina diária? Justamente eu, Mônica, vejo que é fazer a nossa reforma íntima em primeiro lugar. Perfeito, eu concordo totalmente com o que você falou. Através da reforma íntima, por isso que eu comecei a pensar, a alusão que fizeram aqui foi muito boa. Porque é como se eles fizeram uma analogia àqueles que mais estavam bem reformados com aqueles que mais tinham dinheiro materialmente falando. E logo depois, quando esses recusam o convite, eles vão lá atrás daqueles que materialmente estão à margem da sociedade. Então, a gente fazendo uma analogia com aqueles que fazem a reforma íntima, seriam aqueles que menos fizeram a reforma íntima, menos se prepararam ao longo da sua vida para ajudar o próximo, para fazer o bem a quem fosse. Mas assim que os primeiros recusam, esses começam a ser os chamados. Exatamente. E eles aceitam o convite. E aí que tá. Exatamente. E tem no filme, né, no livro do Divaldo Franco, quando ele começa, que ele vai para Salvador, ele começa a trabalhar no centro espírita, tem uma senhora, eu não me recordo o nome dela. Ela não sabia ler, não sabia nada, ela ficava ali na mesa. Porém, foi o único membro da mesa que conseguiu doutrinar um espírito obsessor, que naquele momento se colocou ali na mesa. Por quê? Ela tinha o amor dentro dela. Ela ali era a margem da sociedade. Ela só estava ali por estar. Ninguém deu a ela a importância que ela tinha. Porém, o conhecimento espiritual que ela tinha e o amor pelo que ela estava fazendo fez com que ela conseguisse doutrinar um espírito obsessor. Então, aqui, para mim, diz isso, sabe? A gente não importa aonde a gente vai estar, importa o que a gente tem dentro da gente. E importa a gente aceitar o convite de Deus, principalmente nesse momento em que a gente está passando por tantas tribulações. Aceite, faça a sua reforma íntima, olhe para dentro de você, para que você saiba que você também é um convidado importante para a ceia do Senhor. É interessante. Para o reino de Deus. Uma das últimas palestras que o Bezerra de Menezes trouxe, eu lembro que esse foi um dos temas abordados. Ele disse: o que vocês fariam se Jesus batesse a sua porta e te chamasse a cumprir a missão que veio cumprir? O que você faria se Jesus batesse a sua porta? Aí depois, umas 2 semanas depois, Ramírez atenuou ainda mais nessa mensagem. Ele disse: o que Bezerra disse há um tempo atrás está acontecendo. Jesus está batendo a porta de todos vocês e os chamando e os convocando. É a hora da caridade, é a hora da reforma íntima. Está chegando os tempos, né? Os tempos finais estão chegando. Então, eu acredito que essa parábola refletiu muito os tempos atuais, inclusive. Exatamente. De transição. E assim, qual é a sua missão, Gustavo? A minha missão? A minha missão de vida é servir. Servir a maior quantidade que for possível para mim. Eu penso bastante que eu acredito que as grandes falhas que a gente teve nas nossas encarnações são justamente o fruto do nosso egoísmo e da nossa prepotência em achar sempre que os outros devem nos servir mais do que nós devemos servir. Então, o nosso grande mestre missionário, né? Nosso grande mestre Jesus, era sempre que ele falava, né? É exatamente isso, assim, a gente, qual a sua missão? Qual a minha missão? Qual a minha missão? A sua missão é servir, é amar,
é olhar e entender a passagem de Jesus na Terra. O que Ele nos deixou. Porque a partir do momento que você entender isso, você vai entender qual a sua missão. Você vai entender o porquê que você reencarnou. O porquê desse convite a fazer parte desse banquete de Deus. Maravilha. Gente, agora a gente vai ter mais uma oportunidade no Evangelho no Lar de fluidificar as nossas águas com uma linda oração que a Mônica vai fazer para nós novamente. Ele não gosta de orar não, tá? Não, então, eu gosto de rezar, mas eu acho que a Mônica faz isso muito bem, ela já está habituada a fazer isso na hora do Ângelus, então eu acredito que ela já carrega deixa isso mais bem atenuado, mais bem pontuado, para que a gente consiga se concentrar melhor nisso. E eu gosto, eu faço assim, quando eu entro nas preces, tanto na hora da Ave Maria, como aqui no Evangelho no Lar, eu deixo realmente as palavras entrarem dentro de mim. Mesmo porque hoje é um domingo, a gente está iniciando uma semana, iniciando amanhã uma semana de trabalho, uma semana que a gente vai poder estar, né, indo e vindo para o trabalho. Então a gente já tem que carregar isso dentro da gente, né? Pedir a proteção de Deus, de Maria Santíssima, que eles possam nos fazer instrumentos úteis aos seus propósitos. Então, para encerrar nosso evangelho de hoje, a oração que eu vou fazer é a oração de São Benedito. Que a gente possa hoje entrar dentro dessa comunhão com Deus, comunhão da prece. E que todos possam, dentro de si, pedir e agradecer tudo que foi recebido e tudo que será recebido. São Benedito, glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com os dons celestes, interpretai-me as graças que ardentemente desejo, para a maior glória de Deus. Confortar o meu coração nos desalentos. Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas da solidão e de desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bem dizer a Deus nesse mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes, assim seja. É uma prece pedindo proteção a Deus. E é o que desejo, que todos tenham a proteção divina nessa semana. Que possam ter todos os seus sonhos realizados, seus desejos, e que lutem para isso. Coloquem muito amor no que cada um for fazer, para que você tenha o resultado que você busca. Eu gosto do Evangelho no Lar no final do domingo, porque a gente começa a semana da melhor forma, né? Exatamente. Tá próximo do horário que a gente vai dormir, digamos assim. A gente já se prepara para o dia seguinte e já traz uma reflexão pra gente começar com a nossa segunda-feira, né? A gente leva isso, né? Eu fiz o Evangelho no Lar. O que eu falei no Evangelho do Lar? Vou colocar isso para mim todos os dias. Eu tenho que fazer. Tá bom? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia de todos vocês. Muito obrigada, gente. Vocês fazem também o nosso domingo melhor. Que todos os domingos a família tem está aqui. Nós nos fazemos companhia. Maravilha. E que assim vocês tenham uma excelente noite de sono e mais uma excelente semana, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima.